Guardando o pessoal chegar. Bom, essa é a live da nossa quarta-feira. Ela está no nosso canal do Instagram. Ela originalmente é transmitida e gravada pelo nosso canal do Instagram. Então, se você está assistindo pelo YouTube, a gente tem uma cópia dele lá no IGTV da igreja. Se você quiser também assistir e enviar ou tirar alguma dúvida também, manda lá no direct do Instagram ou no comentário do YouTube que a gente responde para você. Tá bom? A gente está estudando o livro de João, né? Olha aí o pessoal começando a chegar. Boa noite, Kelvinha e Lucy Carla. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, a gente está estudando o livro de João, né? Estamos chegando já no capítulo 19, seguindo no final do 19, na verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da crucificação de Jesus, e que está na metade do capítulo 19, né? Bem dizer. Então são 21 capítulos, chegando ao 21, a gente vai passar para Eclesiastes, né? Então convidar você para continuar nessa jornada da gente estudar o livro inteiro da Bíblia. É muito massa, porque se você pode separar esse tempo de toda quarta-feira, você ter essa dinâmica de poder assistir isso, você está aprendendo o texto bíblico, e aí ao término da sequência da série, você vai ter estudado o livro inteiro da Bíblia. Então isso é muito bacana, né? Então, terminando João, a gente vai alternar com o Antigo Testamento e Eclesiastes. E no domingo, agora, a gente está começando uma nova série, que é as felicidades no Sermão do Monte, né? Aquele início do Sermão do Monte, lá de Mateus 5, quando Jesus diz assim: bem-aventurado os que são pobres de espírito, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, né? Inteiramente feliz, pleno. Então, no próximo domingo, nós vamos começar a estudar, começar a meditar, refletir sobre felicidade no Sermão do Monte. Vai ser muito bom. Eu estou bem animado aí, estou já lendo bastante, estudando bastante, montando já o esboço e o roteiro de estudo para você na segunda-feira, tá? Então vai se preparando aí. Domingo a gente vamos estar presencialmente na igreja, né? Na parte da manhã presencialmente, na parte da noite presencialmente, com transmissão pela internet. Então, se você quer estar presencialmente, está fora do grupo de risco, a gente quer convidar você a se inscrever lá no Google, tá? A gente tem uma limitação de 50 pessoas só por culto, então eu sei que às vezes você acaba querendo se inscrever e a inscrição já foi, mas se você não se inscreveu ainda tem vaga hoje. Já teve um monte de gente aí, algumas pessoas na verdade, que se inscreveram. Então se inscreva para participar do culto presencial. O culto da manhã não é transmitido, mas o culto da noite a gente transmite pela internet e fica gravado no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Imperial Recife. Ok? Tá, mais uma vez as boas-vindas a quem chegou depois. Então o Luciano chegou, né? O Rodrigo chegou também, e Jéssica tá por aqui, né? Nossa missionária aí, Jéssica, né, da Junta de Missões Nacionais, que, se eu não me engano, deve estar em Maceió. Não é isso, Jéssica? Então é bom ver por aqui. Bom, eu quero então a gente ter esse momento de oração, né? A gente agradecer pela vida de Luísa, de Alcides e Poli, que fez os exames, aí os resultados dos exames foram muito bons, foram melhores do que o esperado. Também agradecer pelo livramento que Deus deu a Lívia, filha de Daniela, né, que sofreu um acidente de moto. A moto teve uma falha no motor, e aí um ônibus ali no Cabanga, naquelas imediações ali, acabou batendo neles. E aí, graças a Deus, que ela
está bem em casa, já tirou alguns pontos da cabeça, nada mais grave, com o esposo dela também. Então isso é motivo de oração e livramento, né? Continuar orando pela igreja nesse tempo aí, né? A gente tem um tempo ainda difícil aí pela frente, né? A pandemia não acabou. Hoje a gente comemoramos aí, os jornais divulgaram que hoje foi o primeiro dia sem uma morte por Covid-19 em Recife. Então, com a graça de Deus, segundo o Jornal do Comércio, a gente não teve nenhuma morte por Covid. Então, continuar fazendo o nosso papel, né? Continuar tendo muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu quero orar com você, dizer a você, continue ficando firme. Tempo difícil é tempo de buscar mais a Deus, né? Se dedicar às disciplinas de oração e de leitura da palavra. Isso não é só uma questão de ficar bonito na fita, que lê a Bíblia e que ora. Não, é uma questão de sobrevivência. Essas coisas fortalecem o espírito para suportar o sofrimento. Então eu quero convidar você para que a gente esteja dedicando mais tempo ao estudo da palavra, tá bom? Bom, dá as boas-vindas a quem chegou depois, Roberta, Giza e Clécia, sejam bem-vindas. E isso aqui tá parecendo o Clube da Luzinha, viu? Eu acho que só quem chegou de homem foi Lúcio. As mulheres aí, viu? Estão dando show aí. Clécia, Deus te abençoe, espero que você esteja melhor da sua saúde. Oramos por você, viu? Vamos orar então hoje, mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por cada pessoa que chegou aqui, que quer aprender mais da tua palavra. E que, assim como eu, espera ser fortalecido, receber respostas de ti para esse momento que a gente está vivendo. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa cada pessoa que está conosco aqui hoje. Senhor, também traga respostas sempre aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Olha, eu conto com vocês aí para duas coisas. Conto com você, Kelvinha, para você colocar o texto aí nos comentários aí. Estamos em João 19, do verso 16 ao verso 27. João 19, do 16 ao 27, tá bom? Segunda coisa que eu conto com vocês, se o som ficar ruim ou houver algum problema, solta aí no comentário para eu poder ter uma ideia de como o som está chegando. Eu troquei o microfone, você está vendo, estou usando esse microfone aqui que é para ajudar nessa questão do áudio aí, tá certo? Beleza? Bom, vamos lá. O texto, então, de João 19, a partir do verso 16. Então, os soldados carregaram Jesus, se encarregaram de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu do lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, e ali o crucificaram, ele e outros dois, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas muitos judeus leram a placa, pois o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram a roupa dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com elas. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, ou de Cleopas, dependendo da sua versão, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava
disse a sua mãe: esse aí é o seu filho. E ao discípulo disse: esta aí é a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, todos nós aqui, fala conosco através do teu Espírito Santo. Nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Olha, a gente chega aqui ao momento. Semana passada nós conversamos bastante, né, sobre essa dinâmica de Jesus de suportar o sofrimento por amor a mim e a você, né? A gente percebe que quanta coisa Jesus suportou por amor a nós, né? E a gente precisa fazer essa pergunta: o que é que nós suportamos por amor a Jesus, né? Enquanto Jesus dá a sua vida, ele se sacrifica, ele cumpre a sua palavra, ele continua fiel a Deus. O desafio então do texto é que nós que somos discípulos de Jesus, a gente também seja obediente ao Pai, a gente cumpra o que a gente prometeu ao Pai, mesmo que a gente sofra. Então, essa é a tônica daquilo que nós pensamos na semana passada. Claro, conversamos sobre o texto, é muito rico, teve muitas outras coisas que a gente conversou, mas a tônica também passou pela ideia de que uma hora o mesmo povo que diz bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, né, Hosana, balançando os ramos, né, esse mesmo povo que é influenciado pelos judeus, né, ou pelos sacerdotes judeus, né, os sumos sacerdotes, eles acabam por pedir que se crucificasse Jesus. Então não tem como não pensar que é sempre perigoso colocar a nossa vida nas mãos de pessoas. A Bíblia diz: não confie, maldito o homem que confia em outro homem. O que o texto quer dizer exatamente é: maldito o ser humano que coloca a sua vida na mão de outro. Então a gente chega agora ao momento que é bem conhecido, e ele é narrado nos 4 evangelhos, né? Tanto em Mateus quanto em Marcos e em Lucas. Eles narram essa cena porque ela é muito importante. É como se... Você sabe que os evangelhos começaram a ser escritos por volta, mais ou menos, a partir do ano 60, alguns anos 90, né? Mais ou menos Lucas e Atos, nessa dinâmica aí. E eles começaram a ser escritos por quê? Porque quando Jesus disse assim: não passará essa geração até que eu volte no meu reino, os discípulos entenderam que Jesus estava falando de que ele ia voltar muito rapidamente. Então os discípulos não se preocupavam em escrever nada sobre Jesus, eles estavam aguardando a volta iminente de Jesus. Jesus não volta, a gente continua aguardando a volta de Jesus até hoje, cremos na sua volta, mas os discípulos então começam a morrer. Então, alguns discípulos que foram testemunhas daquilo que Jesus ali havia feito, começam a morrer. Então, os discípulos começam a escrever. A narrativa comum, a ideia comum sobre o escrito bíblico é que Marcos é o primeiro a fazer o registro disso aí, né? Que ele faz o registro de tudo o que aconteceu. E aí, por que eu estou dizendo isso a você? Só para você saber que você vai perceber que alguns textos são tão importantes que os 4 discípulos lembram, ou as 4 narrativas lembram daquilo que aconteceu. Esse é um desses momentos, a crucificação de Jesus, tá? Então, nessa crucificação de Jesus, Jesus leva, como era de praxe, Jesus leva a cruz, né? Ele leva a sua própria cruz. A cruz, ela era a parte que a pessoa levava, era o seguinte: havia um eixo da cruz vertical, esse eixo ficava no lugar onde havia a crucificação, né? Há uma linha comum de pensamento de especialista que diz isso. E a pessoa que vai ser crucificada leva a parte horizontal. Então Jesus, foi dado a Jesus essa parte horizontal para que Jesus levasse, que era uma coisa pesada. Você precisa lembrar que Jesus tinha levado uma surra, né, uma pisa, com aquelas tiras de couro com pedaços de osso de galinha na ponta. Então
Jesus havia sofrido muito durante essa noite aqui, e aí chega agora o momento em que ele é levado para ser crucificado. Então ele é levado e vai para um lugar chamado Caveira, ali crucificaram ele com outros dois outros. Você sabe que nas outras narrativas, tanto em Mateus 27 quanto em Marcos 15, essas narrativas contam que esses dois eram assassinos, né? Repito, aquilo que venho falando já, a cruz não era uma coisa para um criminoso qualquer. A cruz era uma punição para crimes hediondos ou crimes contra o Estado. Então, se o cara era assassino, se ele tinha cometido algum crime com requinte de crueldade, se ele era um terrorista, como era Barrabás, né? Como Barrabás era destinado ali, só que foi solto. Então, essas três pessoas, Jesus e mais dois, vão para esse lugar serem crucificados, né? E aí, diz o verso 19, que Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa placa, ela contém dois insultos, na verdade. O primeiro insulto era dizer que Jesus era nazareno. A cidade de Nazaré, ela era uma cidade mal vista na Palestina, porque ela era uma cidade conhecida como ser uma cidade de refúgio para pessoas que estavam fugindo da justiça. Ela era uma cidade que ela não crescia, era uma cidade que era só isso, assim, meio que uma cidade dormitório. Então, tanto que você vê textos bíblicos e a maneira como Nazaré é tratada como uma periferia, como Nazaré é tratada como uma região de que nada pode vir de bom lá. Quando Pilatos coloca na placa Jesus Nazareno, ele está na verdade fazendo um insulto não só ao nome de Jesus, mas também às pessoas de Nazaré. É como se também fosse um recado que Pilatos está mandando: olha, quem vem aqui e apronta, acontece isso, tá? Que era uma prática bem comum, né, na Idade Antiga, que era pegar alguém que cometeu um crime ou criminosos e puni-los e colocar na porta da cidade. Isso você vê em filme, por exemplo. Então você vê filmes dessa época do pessoal empalando as pessoas, botando pendurado, enforcando, botando pendurado na entrada da cidade. É isso que eles fazem com Paulo, quando Paulo vai pregar, e aí o pessoal dá uma surra em Paulo. Lembra que ele é dado morto? Onde é que colocam Paulo? Colocam Paulo na entrada da cidade. Aí os discípulos oram, o milagre acontece e Paulo volta para a cidade para pregar novamente. Então, aqui, nesse momento aqui, Pilatos pensa que está insultando Jesus, que está insultando os nazarenos, que está insultando o povo judeu. Mas é muito interessante que, na verdade, Jesus não considera isso insulto. Jesus não considerou em ser insulto ser crucificado entre dois, diz a versão de Marcos, em Mateus, malfeitores. Enquanto Jesus era inocente, aqueles dois homens eram malfeitores. E Jesus é colocado entre aqueles homens. Veja que coisa simbólica. Veja, Jesus é colocado, Jesus inocente está entre aqueles que são culpados. Isso ilustra a vinda de Jesus para caminhar conosco. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O que significa isso? Significa que a gente foi condenado, que na nossa linha de vida a gente nasce já, e se nada acontecer no meio do caminho, ao a gente morrer, a gente vai para a morte eterna, né? A Bíblia tenta ilustrar isso com a figura do inferno, enfim. Mas a ideia principal do texto é morte eterna. A gente não experimenta a vida eterna. Se do meu nascimento até a minha morte eu não encontrar com Jesus no caminho, eu vou viver a morte eterna.
porque eu sou culpado pelos meus delitos e pelos meus pecados. Romanos fala sobre isso, né, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se no meio do caminho eu encontro com Jesus, ao invés de eu vir para a morte eterna, eu saio dessa rota e vou para a rota da vida eterna com Jesus, que a gente não experimenta quando morre, a gente experimenta aqui, né? Então, essa ilustração de Jesus estar entre dois malfeitores é uma ilustração da vida de Jesus. Jesus sempre esteve entre malfeitores, sempre. Jesus sempre andou com gente que a gente acha que não merecia. Jesus andou com publicano como Zaqueu, cobrador de impostos, foi como a mesa dele. Jesus recebeu a oferta de uma mulher que possivelmente era prostituta e que derramou perfume aos seus pés. Jesus perdoou uma mulher que foi flagrada em adultério. Jesus curou os 10 leprosos na porta da cidade. A lista é grande. Jesus sempre andou ao lado de malfeitores, com o objetivo de sinalizar a vida eterna. Um outro roteiro diferente, um outro tipo de vida. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente pensa na cruz e vê Jesus no meio dela, entre dois malfeitores, aquilo ali ilustra exatamente o plano de Deus em Cristo Jesus para mim e para você. Jesus que vem e que anda comigo e com você, para que a ficha caia na nossa cabeça, que se a gente não seguir, o nosso destino é destruição, o nosso destino é vida eterna. Tem gente que nem entende isso direito, assim, pensa que esse negócio de pecado, de seguir a Deus, então eu tenho que ser uma pessoa boa e eu sigo Jesus e me torno uma pessoa boa. Não. O objetivo da palavra é o contrário, é que você decide não seguir a você, você decide seguir a Jesus. E em seguindo a Jesus, a direção que Jesus vai, você vai também. Por isso, como consequência de seguir a Jesus, você se torna uma pessoa melhor. Entende? Eu declaro que preciso de Jesus. Eu tomo a decisão de seguir Jesus, porque eu não posso me salvar. Jesus pode me salvar. Então, quando na cruz aparece lá Jesus entre os dois malfeitores, ela está ilustrando exatamente como é que Jesus viveu entre a gente. Como Jesus foi tão humano. Eu não sei se você já viu essa frase, eu já vi, acho que foi em alguma rede social, do pessoal falando assim: enquanto tantos seres humanos querem ser melhores do que os outros, como se fossem Deus, Deus se fez ser humano para andar entre os seres humanos. Então essa é a mensagem de Jesus entre os malfeitores. Essa é a mensagem de que esse Jesus, ele vem na nossa direção com o objetivo de nos tirar dessa rota que a gente tem de se destruir. Porque é isso que o pecado vai fazer comigo e com você. Sem Jesus, sem sabedoria, sem o modelo a ser imitado de Jesus, a gente fica perdido. Então, no verso 19, no verso 20, então, muitos judeus leram a placa, pois o lugar de Jesus ficava próximo à cidade. Já expliquei essa ideia de expor a vergonha próximo à entrada da cidade, né? Quem é malfeitor, quem fez alguma coisa errada, eu já expliquei. Os chefes, então a placa ficava escrita em aramaico, latim e grego. Por quê? Porque tinha gente passando e Pilatos queria que as diferentes culturas, as diferentes pessoas que passavam ali, de lugares diferentes, soubessem que o rei dos judeus foi crucificado ali. Por isso que a placa está em idiomas diferentes. Então, o chefe dos sacerdotes, verso 21, os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, dizendo: não escreva rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. E aí Pilatos responde: o que escrevi, escrevi.
Veja que coisa, né? Veja que contraste. Então, a gente tem o Jesus que é colocado entre os malfeitores e ali ficou. E o Jesus que veio dos judeus, como diz o texto, o próprio texto bíblico, diz a salvação veio para os judeus ou dos judeus, e os judeus não receberam. Vejam, que contraste. Você tem Jesus entre os judeus, entre os religiosos, e os religiosos não receberam Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. E você tem Jesus ao lado de malfeitores, e um deles recebe Jesus. Nessa narrativa aqui, a gente não tem escrito isso, mas nas outras narrativas que eu citei, de Mateus 27 ou de Marcos 15, a gente vê aquele diálogo que a gente já ouviu muito falar, de um desses malfeitores, de um desses assassinos, dizendo a Jesus. Um diz assim: você não é o rei de judeu, então salva a ti mesmo. E aí o outro olha para ele e diz assim: rapaz, você não tem vergonha não, nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele, o roteiro é mais ou menos assim, ele não, então aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, quando o Senhor for entrar no teu reino ou no paraíso, depende da versão, lembra aqui de mim. E Jesus diz assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, que contraste, né? A religião rejeita, o judeu rejeita, o judeu ignora, e Jesus acolhe. Jesus recebe. É claro que Jesus não recebe, Jesus recebe para transformar. Jesus acolhe para caminhar junto. A religião não, porque a religião, a prática da religião é pela lógica do merecimento. Então você merece, você não. Jesus, você não merece, então nós vamos crucificar você. Essa é a lógica da religião. Está vendo como Jesus e a religião eram completamente antagônicos? Então a gente chega aqui no verso 23, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes. Essa é uma outra parte, é uma outra questão ligada à crucificação que eu comentei com vocês, né? A cruz não era só para punir, a cruz era para envergonhar. Envergonhar a memória daquela família, envergonhar a memória daquela pessoa. Por isso, ele era seminu. Dependendo do lugar, ele ia nu. Para quê? Para que ele fosse despido e envergonhado durante aquele momento de exposição pública ali, enquanto ele estava crucificado. Então, esse texto aqui que a gente vê que os soldados tentam tirar as... Olha lá, vê o subtítulo aqui do Salmo 22 aqui. Para o mestre da música, de acordo com a melodia, a corça da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás longe de me salvar? Tão longe dos meus leitos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não respondes. Eu clamo de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, e confiaram e os livraste. Essa parte aí, só da roupa, só para você pegar, deixa eu achar aqui. Tiraste do ventre, distante de mim. Como é um voraz, muitos touros me cercam. Como água derramei. Aqui. Como água derramei, os meus ossos estão desconjuntados. Pronto, olha só o verso 16 do Salmo 22, tá? Olha lá. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar os meus ossos, eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes das minhas vestes. Entendeu agora?
a composição aqui exatamente da cruz tem a ver com esse salmo, tá? E você bota o tempo aí de distância entre um e outro. Então, quando a gente chega aqui no verso 19, no capítulo 19, aqui no verso 23, a gente está vendo, então, o roteiro do sofrimento de Jesus, que foi predito no Antigo Testamento, acontecer aqui no Novo. Então, no verso 24, os soldados dizem: não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram minhas roupas e tiraram sorte, que eu acabei de citar, Salmo 22. E foi o que os soldados fizeram. Agora verso 25, atente aí. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria e a mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem amava, ele disse à sua mãe: mãe, aí está seu filho. E ao discípulo: mãe, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Veja, lembra que eu falei de que Jesus, a ilustração de Jesus na cruz, de Jesus entre dois malfeitores, ilustra a vinda de Jesus aqui, que ele caminhou entre nós que somos pecadores, né? Que ele foi julgado como nós seremos julgados, mas que Jesus não tinha pecado, então o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, então ele não podia morrer. A morte não podia segurar Jesus. Aí a gente chega agora nesse momento em que Jesus sabe que vai embora. Jesus olha para João, esse discípulo amado aí, João. João se refere a ele como discípulo amado, tá? Então é muito interessante que as cartas de João, tanto a primeira e a segunda, a terceira carta de João, quanto o Evangelho de João, fala muito de amor. No Evangelho de João, que a gente encontra no capítulo 3, verso 16, a maior mensagem de amor da Bíblia toda, o texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou. É muito interessante João se nomear na narrativa como o discípulo amado. Ele não está querendo dizer que os outros não eram amados. Ele não está querendo dizer que ele é melhor do que os outros discípulos, não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que ele se reconhece como alguém que foi amado profundamente por Jesus. Então, quando João coloca o discípulo amado estava ali, a mãe de Jesus e Maria Madalena, o que é que ele está dizendo? Olha lá, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que Jesus olha para ele e olha para a mãe do próprio Jesus, Maria, e vê que Maria estava ali aos prantos, perdendo o filho. A essa altura se diz que José de Arimateia já tinha morrido faz tempo, então muito provavelmente Maria estava sozinha. Jesus olha para Maria e ele diz assim: eu não vou lhe deixar só. E sabe, para mim isso é uma imagem do que é a igreja, ou do que deve ser a igreja. Jesus olha para um discípulo e diz assim: João, eis aí a tua mãe, receba Maria, João, como sua mãe, cuide de Maria. E ele diz, Jesus diz a Maria: Maria, eis aí o teu filho. É como se Jesus estivesse dizendo assim: João, Maria, sua mãe adotiva. Maria, João agora é seu filho adotado. João adote Maria, Maria adote João. Veja que beleza esse trecho. Num momento em que Jesus está sangrando
No momento em que Jesus não consegue respirar, os médicos dizem que quando você fica muito tempo nessa posição, com o braço levantado, e é isso que aconteceu com Jesus, o pulmão não consegue fazer o mesmo movimento e ele começa a juntar água. Ele não consegue respirar. Então, a pessoa que está naquela posição é como se ela estivesse afogando. E veja, Jesus lá nessa dor intensa, com os punhos, com a ponta dos braços perfurada pelos pregos, sustentado pelos pregos, Jesus olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. É essa a mensagem que Jesus tem para a igreja e que João quer passar o tempo todo. João fala que Deus amou o mundo, João mostra que Jesus amou as pessoas, João fala que a comunidade dos discípulos é uma comunidade que é reconhecida por ser discípulo de Jesus pelo amor. João 17, verso 21. Então, quando a gente chega nesse momento final dessa parte aqui da crucificação, do verso 25 ao verso 27 do 19, Jesus está dizendo assim: num momento de dor, acolha um ao outro. Num momento de desespero, acolha um ao outro. Num momento de tempestade, se deixe acolher pelo outro. Quando Jesus diz a Maria: eis aí o teu filho, ele está dizendo: Maria, receba João como seu filho. E ele diz a João: João, receba Maria. Ele está dizendo um ao outro: se deixe cuidar pelo outro. Sabe? Muitas vezes a gente, no meio da tempestade, a gente tem um tempinho ainda, muitas vezes no meio da tempestade a gente se sente só. Todo mundo se sente só. Jesus se sentiu só, tanto que ele citou o Salmo 22: Pai, Pai, por que me desamparaste? Eu e você nos sentimos sós às vezes, mas esse trecho aqui dessa narrativa, ele é exatamente esse convite, um convite a que a gente olhe para o lado e a gente saia da solidão que nós nos metemos enquanto estamos sofrendo. Você imagina que, então, que João, quando passa pela cena da crucificação, João descreve a presença de 3 pessoas: João, Maria e Maria Madalena. Veja. E aí Jesus faz um apontamento com João e Maria, porque tinha muita gente lá. O texto diz que a crucificação ficava num lugar na frente da cidade, que era para todo mundo ver mesmo. Olha o que é que a gente faz com o malfeitor. Olha, fica o exemplo. Se você está entrando na cidade e quer aprontar aqui, ó, a gente faz isso, hein? Muita gente circulando. Mas multidão não é sinal de que você não está sozinho. Então Jesus faz esse apontamento com Maria: receba João como seu filho, João, receba Maria como a sua mãe. E sabe o que é mais extraordinário aqui no verso do texto, no finalzinho do texto, lá no 27? Ele diz assim: daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Sabe uma das marcas do discípulo de Jesus?
Está lá em Mateus 25, a partir do 41. Chama-se hospitalidade. Lá em Mateus 25, quando Jesus chega, 41 não, 31, quando Jesus chega lá, e o texto fala dos últimos dias, e o texto fala que o Senhor vai dividir à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. À sua direita aqueles que lhe obedeceram e que seguiram o seu caminho, e à sua esquerda aqueles que... Como é que Jesus distingue um do outro? Jesus distingue um do outro lá em Mateus 25, dizendo assim: olha, eu distingo quem é meu discípulo ou não quando você viu alguém nu e o vestiu. Quando alguém teve sede e você deu água. Quando alguém foi estrangeiro e você o acolheu. Dentre tantas outras dessa narrativa, o que Jesus está fazendo aqui com João e com Maria é ensinando João a acolher aquele que lhe é estranho. A palavra estrangeiro vem de estranho. E o discípulo de Jesus e a discípula de Jesus precisa aprender a acolher gente estranha. Eu diria até, precisa aprender a acolher gente estranha e esquisita. Que às vezes você considera esquisito, como eu considero. Você vai dizendo, vixe, meu Deus, o que é isso? Não é não? Mas não tem gente assim? Eu conheço gente assim. Então, essas pessoas aí que Jesus está dizendo para acolher, a partir do verso 20, Mateus 25, verso 31. Vamos lá ler. A gente tem tempo ainda, tem 10 minutos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, se assentará no trono da glória, todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor que separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi separado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, e estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que a gente te viu com fome, com sede? Quando foi que a gente te deu de comer? Ou quando foi que a gente te deu de beber? Quando a gente te viu como estrangeiro? Como foi? Quando a gente te acolheu, precisando de roupa ou de vestimenta? Quando te vimos enfermo ou preso e a gente foi te visitar? Olhe, preste atenção. O rei responderá: digo a verdade, que o que vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Então ele dirá aos que estão à sua esquerda, os bodes, não são ovelhas, são bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando a gente te viu com fome, com sede, estrangeiro, necessitando de roupa, enfermo ou preso e não ajudamos? E Jesus lhe dirá, o rei, né? Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um desses, dos meus mais pequeninos, também fizeram a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O que é que Jesus está tratando então aqui em João 19, quando ele diz:
é uma ilustração da vida do discípulo. O discípulo é alguém que se deixa acolher e aprende a acolher o outro, a receber o outro, a hospedar o outro, a servir o outro, a vestir o outro, a alimentar o outro. O discípulo de Jesus não consegue, sendo nova criatura, guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, olhar só para si. Quando a gente olha só para a gente é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada acontecendo no relacionamento da gente com Deus. Porque se o relacionamento da gente com Deus estiver bem, a via normal, em consequência disso, é a gente agir como Jesus agiu. Então, para encerrar aí nesse tempinho que a gente tem, Jesus diz a João: eis a tua mãe. Ou Jesus diz a Maria: eis o teu filho. E diz a João: eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, como diz o texto, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Esse é o modelo de ser discípulo de Jesus, de ser igreja. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que foi nos dado o ministério da reconciliação. É como se Paulo estivesse dizendo assim: foi dado a você uma missão. Essa missão é reconciliar as pessoas. É pegar duas pessoas que estão brigadas, o ser humano e Deus. E não é porque Deus quis, não. Deus continua vindo na direção do ser humano. E o ser humano não quer. Qual foi o ministério que foi dado a mim e a você? Falar desse amor de Deus aqui, para esse ser humano aqui. E dizer que essa briga aqui já foi resolvida. Jesus já morreu para que isso, para que o perdão tivesse feito. E que ele pode vir a Deus. Ser discípulo de Jesus significa reconciliar. É incompatível ter discípulos de Jesus e uma igreja que divide ao invés de unir. As igrejas, elas se dividem. Aqui eu acho que o Cezinha está aqui. Eu falei de tu hoje, Cezinha. Cezinha Belini, ó, do Vinearde Rio. Falei dele hoje de manhã. A Vinearde, eu estava falando hoje de manhã, Cezinha, se você estiver aí ainda, sobre como nasceu a Vinearde lá, a história do John lá, batizando os meninos numa piscina lá na faculdade. Quantas denominações diferentes, porque nós não sabemos reconciliar, porque a gente só sabe dividir. Como é difícil um casamento que não há reconciliação. Como é difícil uma amizade que não há reconciliação. Por isso Jesus deixa do alto da cruz uma mensagem de reconciliação. De acolhimento. De João com Maria, que ia ficar abandonado, e de Maria com João, o discípulo que ficou sem o mestre. Então eu quero orar com você agora à noite por esse desafio que o Senhor nos deu, da gente ser, como está descrito lá em Mateus 25, discípulos que acolhem, pessoas que recebem, que reconciliam. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida aqui, pelo teu Espírito Santo, que nos animou a aprendermos mais da tua palavra essa noite. Pela vida de cada pessoa que está aqui, que a gente continue separando esse tempo como um momento para aprender mais de ti. Que a gente entenda o quão importante é fazer isso.
que essas coisas vão nos fortalecer, que elas vão nos ajudar a enfrentar os desafios desse tempo difícil que a gente está vivendo. Perdoa nossas falhas, abençoa cada um aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, domingo, se você não fez a inscrição do culto, inscreva, ainda tem vaga amanhã e noite, tá bom? Entre lá, faça a sua inscrição, tá? Participe lá do culto. Se você chegou agora, eu vi que tem uma turma que chegou um pouquinho agora. Esse vídeo vai para o IGTV, então você pode colocar e assistir lá no IGTV, né, no Instagram. E daqui a mais ou menos uma hora e meia, ele vai para o YouTube. Vai ficar lá no canal da gente do YouTube também. Você pode assistir ou mandar o link para alguém assistir com você, viu? Luciele, a gente vai orar pelo seu tio sim, viu? Desde aquele dia que você falou, a gente está orando, tá bom? Então um cheiro, Deus abençoe vocês. Próximo domingo, 6 horas, culto pela internet, né? A gente tem um presencial para 50 pessoas, você faz a inscrição, mas também vai ser transmitido pela internet. E no domingo pela manhã só presencial, não tem culto pela internet, tá? Um cheiro grande para você. Deus abençoe, fique firme, Deus fortaleça você, Deus fortaleça a sua família. Foi ótimo a gente ter tido esse tempo juntos aqui no meio da semana, não foi? Então, um cheiro grande, viu? Tchau, tchau.